Eu sinto a força encantada da magia, que reina plena muito além da ilusão. Sinto seu toque e sua presença em cada vida, em cada instante, em cada ser da criação. Ouço os acordes da mais bela melodia, para além da oitava que ouvem os pobres mortais, como se os ares transpirassem harmonias, eternas liras, doces cânticos de paz. Percebo as cores para além do arco-íris, magia em tons, magia em brilhos sem igual. A flor, a relva, a floresta, eu sei, reluzem pontos de luz que dançam em terno ritual. Sinto a magia se expressando sem alarde, nos mil milagres que eu consigo perceber, como se mãos misteriosas nos guiassem nessa mais bela poesia que é viver. Eu desconheço qual a fórmula bendita que foi usada pelo terno Criador. Talvez o amor agindo em forma de magia, talvez magia agindo em forma de amor. Muito bem, professor Severino Celestino, muito bem, Álvaro Mordecai, Erev Tov. Prazer imensamente grande estar junto com todos. Nessa noite que nós iniciamos um novo livro, professor Severino Celestino, esse livro que nós iremos estudar e que, como os demais, não são para serem interpretados como doutrina espírita, mas para que a gente pegue a sabedoria que esses textos possuem. Esse texto em hebraico, qual é o nome desse livro que a gente vai começar em hebraico? E o que significa o nome desse livro em hebraico para que a gente possa começar o nosso trabalho? Boa noite, Jorge, querido. O livro que vamos estudar chama-se em hebraico Bamidbar, que significa no deserto. Porque os livros da Torá, eles praticamente recebem o nome das primeiras palavras de cada livro do texto hebraico. E aqui está escrito, Vai daber Adonai El Moshe Bamidbar. E falou o Eterno a Moisés no deserto. Eu já cruzei esse deserto, Jorge, uma meia dúzia de vezes. Saindo do Egito, no Cairo, e fazendo o caminho de Moisés até exatamente o que está escrito aqui, no deserto do Sinai. A gente sai cedinho, toma café, e ali por volta de umas 10 horas da manhã, a gente está chegando, a gente atravessa o canal de Suez, e a gente está chegando no chamado Poços de Mara, que representa uma das paradas de Moisés, onde eles chegam sem água, e os poços eram amargos, que é o nome Mara. E aí começa a primeira dificuldade de Moisés, porque eu lhe digo, como eu leio muito, às vezes eu penetro no texto de tal forma que eu me sinto envolvido com as dificuldades enfrentadas pelo grande herói que foi Moisés. E a primeira parada, que é Poços de Mara, ali à margem do canal de Suez, a gente fica vendo ali o mar, já de uma proximidade, onde a gente para. E é um local realmente inóspito. Esse trecho é do Egito, né? É do Egito. Do Egito. A gente está saindo do Egito de manhã, no destino, em direção ao Sinai. Tá certo? Aquele texto que Moisés levou 7 semanas para chegar à montanha e receber a Torá. Não é isso, Álvaro? É uma das festas de comemoração Shavuot, do recebimento da Torá, que foi lá quando ele chega. Mas a geografia do deserto é curiosa, porque o deserto não tem nada. Além de
E o deserto do Sinai, ali, ele não tem areia, é só montanhas e mais montanhas de ferro, aquela coloração vermelha. E o deserto, ele, quando eu escuto o Salmo 23, eu me lembro muito da perseverança e da esperança de Davi, porque a pessoa num deserto com um exército atrás e um deserto na frente, ele está praticamente desesperançado. E ele compôs assim uma pérola, que é o Salmo 23, denotando a sua confiança, e elege o Deus pastor ali. Mas a gente sai de Poços de Mara, aí a gente passa por Elim, que é outra parada, onde tem umas palmeiras, Refidim, e por último você chega ao próprio deserto do Sinai, e ali por volta do anoitecer, você está chegando na base, na específica planície do Sinai. E quando eu leio isso aqui, falou Eterno a Moisés, no deserto de Sinai, eu me lembro, porque ali, Jorge, Jorge e Álvaro, a gente faz, que eu já subi os 2.282 metros do Sinai. Ali tem uma cadeia de montanhas que alguns, porque Sinai é escrito com Sim, aquela letra, né, hebraica. Isso, não, aí é Shin, mas é o S, é o Summer, não é? Ele é escrito com Summer. E mais alguns estudiosos, até o nosso guia mesmo lá do Egito, ele disse que a palavra Shinai, porque o Fechinai é dentista, eu sou dentista, né? Então você encontra no sopé daquelas montanhas 3 montes numa sequência. Parece 3 dentes molares, porque ele tem aqueles picos irregulares em cima. Então, ele disse que é arca dentária, como se fosse um arco dentário. Então, você tem 3 montes na sequência. O Monte de Santa Catarina, onde fica o Poço de Moisés, a Sarça Ardente, depois você tem um segundo monte, que é o Horebe, e, por último, você tem o Sinai, onde Moisés recebe, fica ali por 40 dias, o povo vendo, e quando o povo cai embaixo da planície aqui, e lá de cima, quando a gente vai chegando, depois de caminhar, a gente faz um evangelho, quando a gente deixa tudo que é energia e entra na escuridão da noite com um guia, porque se for sem guia você não volta, você realmente não tem condições de voltar. Você começa, aí é você e Deus. Porque o céu, à noite, na escuridão do deserto, é uma paisagem à parte. Aí, quando a gente vai subindo, que a gente chega, o dia amanhece, mas você não chega ao monte. Porque são 7 quilômetros de subida. Né? 5 quilômetros são planícies, que você pode até ir de camelo. Eu fui mesmo na musculatura pessoal. E os 2 últimos quilômetros é na pedra. São degraus não são bem feitos. A impressão que você tem é que se você cair dali, você não morre da queda, você morre de fome, porque você passa a noite todinha caindo e não chega embaixo, de tão alto que você está. E quando você chega lá em cima, o sol começa a chegar com você. Aí é a riqueza, porque lá de cima você tem a condição que Moisés teve de ver o povo lá embaixo, na planície do Sinai. Então, esse primeiro versículo, o passuque aqui que a gente está vendo nesse livro Bamidbar, ele para mim, particularmente, ele tem um significado espiritual, histórico, temporal, atemporal, fortíssimo. Porque lá de cima, quando eu olhar, você olha, o deserto é cortado de caminhos, o sol chegando, e você vendo lá embaixo, onde o povo disse que, olhando para o Sinai, ele fumegava, né? Porque uma nuvem de fogo. Moisés estava envolvido naquela situação magnífica, e quando você chega ali em cima, aí você começa a entender que ali não tem nada, mas Deus está presente. É a única coisa que você tem certeza
que está com você no deserto. Eu sei que o Álvaro deve ter muita coisa bonita para acrescentar aqui a gente, que eu até, quando eu leio isso aqui, eu vou querer umas certas explicações, que ele viveu mais por dentro do grupo dos ortodoxos de estudo, porque ele diz aqui que ele, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, é como se assim, falou, e aí quando diz assim, falou o Eterno a Deus no deserto do Sinai, eu vejo aquele povo, aquela multidão reunida ali naquela base, no sopé do Sinai, e você tem, assim, em resumo, na sua mente, a importância dessa mensagem, que, como diz Emmanuel, e a caminho da luz, Moisés recebe da mão dos emissários do Cristo no Sinai os 10 mandamentos. Eu acho que você não sobe naquela montanha e desce o mesmo. Você não passa naquele deserto e depois continua sendo o mesmo. Porque o que você conhece, o que você vê, o que você lê, aquilo parece que flui do ambiente espiritual e entra na tua mente, no teu coração, e refrigera, refresca a tua alma, o teu ser. É muito forte a energia que emana de um versículo desse. É com você. Então, antes que a gente entre nisso, eu queria fazer uma pergunta para o Álvaro, que é o seguinte. Vamos ver se eu sei. O professor apresentou aí a ideia do livro, que chama Bamidbar, que significa no deserto, em função dessa questão. E eu queria que você, Álvaro, resumisse para nós o que tem nesse livro, porque a gente sabe que no livro do Gênesis é a história da criação e dos patriarcas. Uhum. O livro de Êxodo é a história de Moisés, seu nascimento, tal, até aquela saga pelo deserto. O livro de Levítico é um livro de mandamentos, é um livro de ordenação para os sacerdotes, é um livro muito mais litúrgico e de grandes ensinamentos. E o livro de Números, ele fala de quê? Qual é o grande conteúdo que essa obra tem? Do que ele trata? Então, vamos lá. Primeiro ponto, Bamidbar, no deserto. É interessante esse número e a gente deveria se perguntar por que em português chama números. Nada melhor do que o Elahá aqui para explicar sobre o censo para a gente. Nada como ter alguém do IBGE para a gente explicar. Mas Bamidbar, como o professor falou, significa no deserto. Então, a gente passou pelo livro da criação, a formação do povo judeu, que a gente vê todo ali, Abraão, Isaac, Jacó, a formação do universo, a formação do mundo, livro de Gênesis. Passamos para o livro de Êxodos, então a gente vai para o deserto e cria a escravidão lá no livro de Êxodos. Depois a gente começa a saída do livro de Êxodos, vai lá para o Monte Sinai, recebe os mandamentos, caminha para o livro de Levíticos, onde a gente vai construir o tabernáculo. Agora, esse livro, ele é reservado ao deserto. E por que livro de Números? Professor, eu não sei nada de grego, mas se o senhor souber como se lê essa palavra... Aritmoi, exatamente. Aritmoi. A influência grega mesmo, você está no caminho, é por aí, pode tocar. Aritmoi, que significa números, mas é uma referência ao censo, que esse livro ele é dividido em 3 partes. Basicamente, bem a grosso modo, o momento que a gente está no pé do Monte Sinai, o momento que a gente tem o censo, e depois a gente vê aqui o terceiro momento que vai tratar do tabernáculo e do livro de Levíticos. Dos Levim, perdão, não do livro de Levíticos, dos Levitas. Então, o livro ficou conhecido como Números, porque lá na Septuaginta ele foi traduzido
em uma referência ao censo que está aqui prescrito. A gente vai encontrar 4, esse é o 4º censo que a gente encontra do povo judeu até agora na Torá. A gente vai encontrar o 4º censo sendo realizado aqui. Então é uma referência desse número. Mas a gente vai ver qual é a diferença de nazireu, ou nazir, e de nazareno. A gente vai falar de uma citação, uma passagem importantíssima. Allan Kardec traz ela lá no livro dos Médiuns, que é do profeta Balaão. A gente vai falar do Lashon Hará de Aaron e Miriam, de Miriam para Aaron, quando ela fala mal para o seu irmão. A gente já explorou isso como citação. A gente vai falar dos Meraglaim, que são os espiões enviados para a terra de Israel. A gente vai falar da preparação para essa entrada da terra de Israel, a proibição, porque que Moisés foi proibido de entrar com Arão na terra de Israel. A gente vai falar de Balac, a gente vai falar das tribos de Israel, como elas se organizaram, e provavelmente será a semana que vem já, e o que isso significa espiritualmente para nós. Então é um livro que ele tem muito conteúdo. A gente deve ficar um tempinho nele, alguns encontros. Mas a gente não tem pressa nenhuma, né, Larra? Né, professor? Com certeza. Então, vai ficar um tempinho dentro dessa passagem aqui, dentro desse livro. Agora, é interessante porque a gente está encontrando aqui o deserto como um lugar hostil, como um lugar que a gente encontra dificuldade de sobrevivência, não tem água, não tem comida, a vida animal, a vida é escassa, mas a gente vai precisar de uma condição para vencer o deserto. Um norte, a vontade de alcançar a terra de Israel. A vontade de alcançar a terra de Israel é o que vai fazer com que a fé venha se tornar mais robusta, a esperança, mesmo com as dificuldades humanas, porque a gente vai ver, Corá, que eu não falei, a rebelião contra Moisés, também vai estar nesse livro. Então a gente vai perceber que a gente encontra todos os percalços que nós encontramos em nossa vida. Aqui trazido em forma de parábola. Para quê? Para alcançar a terra prometida. A grande questão interessante é que o livro de Gênesis é o livro da criação. Então vamos colocar que o nosso espírito, toda hora a gente encontra uma pequena narrativa que fala todo o contexto e ela se aprofunda em um ciclo maior e ela volta para uma pequena. A Torá tem uma narrativa cíclica. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós fomos criados, a matéria foi criada, o espírito foi criado, o livro de Gênesis. Deus nos criou, causa primária, ok. A gente é criado com livre-arbítrio, então a gente faz um monte de bobeira no mundo. Aí vem Noé, com a água, purifica. Um pequeno ciclo da reencarnação. E a gente vai ter que ficar voltando. Por quê? Porque de vez em quando a gente faz uma bobeira, né, professor? E aí a gente vai gerando esses débitos kármicos. E a gente vai tendo que reencarnar. Só que, às vezes, a gente persiste um pouco mais do que deveria nos débitos. A gente está lá no livro de Êxodos. E a gente se torna escravo da nossa terra. Quando a gente se torna escravo da nossa terra, o que acontece para nós? A gente precisa de se recordar de uma lição que vem no nome de Moisés, mas que estava lá no livro de Gênesis, no nome de Abraão. E a gente se recorda do sacrifício feito por Abraão, que quando estava na terra de seu pai, lá onde ele nasceu, lá na Caldeia, ele quebrou, se a gente se lembrar, lá a loja de ídolos do seu pai, ele foi condenado pelo rei Nimrod, ele foi condenado a uma fornalha. Quando ele é condenado a essa fornalha, acontece, dentro da metáfora do texto, aquilo que aconteceu com Daniel. Ele cai nessa fornalha e ele
sobrevive a esse fogo. Logo depois, quando isso retorna dentro do Egito como um símbolo de redenção, recordado por Moisés, mas que iniciou-se com Abraão, a gente parte para o quê? Para o Mar Vermelho. A gente foge do Egito, a gente se liberta, a gente cria forças. Quando a gente se liberta do nosso Egito, da nossa escravidão, a gente encontra um grande desafio. Mais uma vez, a água. Por isso que eu falei, é um ciclo pequenininho, dentro de outro ciclo maior, que volta para um pequenininho. Os livros e a narrativa da Torá, ela é repleta disso. Então, a gente retorna à água do Mar Vermelho. A gente atravessa mais uma vez essa água e a gente vai para onde? Recebe os 10 mandamentos, entende como se constrói essa santificação, esse tabernáculo dentro do nosso espírito. E agora, vamos então para a Terra Prometida? Vamos viver na construção dessa santidade que a gente já entendeu a diretriz, seja no Monte Sinai, seja na parábola da construção aqui do tabernáculo, do Mishkan. Aí, a hora que a gente está pronto, o que acontece lá? O que acontece, professor? Nossa, a gente vai de encontro ao deserto. E esse deserto é complicado, porque, como o professor falou, a única coisa, talvez, que interesse são as estrelas. É olhar para cima. É pedir para Deus. É procurar a beleza celestial. A única coisa que pode nos trazer força, direção, é aquilo que foi exposto na obra da natureza. E como dizem os espíritos, a lei divina encontra-se escrita no livro da natureza, as leis divinas. De uma maneira bem breve, bem geral, pela Rai, professor Celestino, todos que nos acompanham, sobre o que vai se tratar esse livro. Eu diria que é mais ou menos isso. Queria aproveitar e fazer um comentário. Esse comentário que eu vou fazer, a gente até fez em outra oportunidade. Eu vou até me repetir, mas é porque, de repente, companheiros nossos não estiveram aqui nessa outra oportunidade, mas o professor Severino estava lembrando da austeridade do deserto, da parqueza das coisas. E quando nós estávamos discutindo sobre isso no livro de Êxodo, o Álvaro estava nos lembrando que no deserto não há nada. Não há distrações. Não há outras coisas com que desviar as nossas mentes. E exatamente quando estamos no deserto, que nós não temos nada para desviar o nosso foco, é quando nós encontramos com Deus. Então, Deus não se revelou ao povo hebreu num vale verdejante, num local de abastança, assim como nas nossas vidas, esse nosso momento de encontro com Deus muito frequentemente se dá nas nossas horas de angústia, nos nossos momentos mais tristes, nas horas em que a vida exige de nós determinados testemunhos muito pesados. E quando a gente pensa que a gente vai fracassar, porque nós não temos mais força para continuar, no deserto é quando então Deus se manifesta e conversa conosco e sentimos a presença dele. Então, nesse paralelo, é exatamente quando o povo está na parqueza de todas as coisas, sem nenhuma distração, é quando eles conseguem a sua máxima conexão com o divino nesse seu momento de caminhada na aparente parqueza de tudo, aonde você, na verdade, encontra aquilo que é mais importante. Mas eu queria aproveitar para a gente começar a discussão da nossa paraxá. Mas vamos lá, Álvaro. Como é que a gente desenvolve a sequência desses nossos conteúdos que nós temos aí? O que nós temos de pontos interessantes dessa nossa paraxá? Um ponto legal que o professor Severino Celestino levantou, e eu queria comentar, essa questão que ele falou.
lá atrás, e falou Deus a Moshe no Sinai, no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída dos filhos de Israel, dizendo. Então aqui, primeiro dia em português tá assim, mas como o professor disse, lá no hebraico tá Yom Echad, dia 1. E ele trouxe muito bem colocado que lá no livro de Gênesis, quando é criado o primeiro dia, então vai Omer Elohim, vai Yor, Deus disse, seja a luz, e Deus viu que a luz era boa, Yom Echad, dia 1, não é dia primeiro, depois está escrito segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, Yom Sheni, dia. Yom Mas Shilishi, no primeiro versículo lá, no primeiro dia tá dia 1, né, professor? que ele diz assim, vai ri Erev, vai ri Boker, Yom Echad. Ou seja, dia único, dia de Deus, um dia diferente. Não o dia primeiro, porque antes desse dia existia Deus. Então, ele é um dia diferente. É assim que a gente tem que procurar entender porque não é primeiro dia, e sim dia único. E por que é que esse momento é utilizado aqui por Moshe, por Moisés, para escrever aqui na Torá, dia 1, e marcar a data? Porque é o seguinte, como a gente falou, em todo esse resumo que foi realizado, pouco importa o que você fez até chegar o dia que você mudou a sua vida. Então, nós vimos o senador Públio Lentulus, em uma de suas encarnações no livro Há 2000 anos, narrado por Emmanuel, o mesmo, ele narra como ele já estava enrolado, vindo nessa reencarnação, quando antes era Públio Lentulus Sura, e ele já tinha sangue em suas mãos, ele já tinha um monte de bobeira feita. E qual é de nós que não tem um passado delituoso? Então, aqui, Yom Echad é o momento em que marca a divisória do velho homem para o novo homem. É o momento do despertar da consciência do ser. Então, o que a gente vai ver na vida do senador Públio Lentulus, na vida de Emmanuel, é que ele vai reencarnar no deserto. Porque quem era senador, reencarnar como um escravo judeu no Império Romano, esse é o seu deserto. Esse é o momento que ele vai se deparar com a necessidade de olhar para o seu íntimo e buscar a força que até então ele não tinha obtido, a força da transformação. Então, na Ketubá, no contrato de casamento judaico, no documento civil, no contrato de casamento, acho que chama contrato de casamento, existe data em função dessa data. Porque ali deveria ser o momento em que você está transformando, marcando, modificando a sua vida. E aqui, Yom Echad, é porque esse é o dia mais importante da sua encarnação. O dia em que você tem o despertar da sua consciência, que você pode até desviar do caminho. E todos nós, provavelmente, desviaremos por alguns momentos. Faz parte da jornada humana. Faz parte do processo reencarnatório. Mas novos erros, que não sejam tão grotescos e tão brutais quanto os que cometemos no passado, fazem parte. Mas a gente vai ter sempre um dia para se relembrar. O dia em que foi tocada a nossa consciência e a gente falou assim, bom, agora eu vou mudar. Então, Elahá, professor, eu passo para vocês a comentarem, se quiser essa parte ou se quiser outra. Não, eu vejo essa parte como um marco, né? Aqui, na verdade, é um marco, porque ele coloca assim,
Aqui na tradução está no primeiro dia, mas no texto original não tem ordem. É como se fosse assim, na tenda da reunião, Be'erhat. Então, na tenda da reunião, houve algo diferente, houve algo que até agora não havia acontecido. A partir daí que eles já saíram do Egito, eles já passaram, depois do êxodo, já tiveram toda o relembrar que a gente viu, que tem uma paraxá no Sinai, Sinai, né? Se lembram? Que a gente estudou. Então, eles chamam a atenção no Levítico para tudo que foi recebido por Moisés lá no Êxodo. Então, depois de tudo isso, aí agora, porque essa planície do Sinai, ali quando você chega a ela, que você sai dali, você só tem um caminho. Ele entra pela o Golfo de Acaba e ele vai sair no chamado Vade Moshe, que é o Vale de Moisés. E ele pega um caminho paralelo, ele deixa o Sinai, ele deixa a montanha da revelação, ele deixa... É como se tudo que vocês tinham que receber foi até hoje. A partir de agora, Be'erhat, ou seja, há aqui uma parada, uma renovação, uma mudança, para daqui para frente vocês vão ter que ter uma outra conduta diante de tudo que já receberam. Veja que é tudo... o que é que ele diz? Aqui ele coloca no primeiro dia, como se fosse assim, e falou o Eterno do Sinai na tenda da reunião, porque já tinha recebido os 10 mandamentos, já tinha feito tudo que era para eles terem recebido. Agora, ele diz assim, recebei a soma de toda a congregação do filho de Israel por suas famílias. Ali agora vai haver uma nova conduta, uma nova ordenação para as tribos, as 12 tribos. É tanto que, na sequência, eles vão convocando um representante por cada tribo. Ou seja, por isso que tem o nome de aritmoi, em grego, que é como fosse uma contagem, um censo, como você bem colocou, porque esse censo é indispensável, porque a partir daqui, o grupo, que até então era mesclado, ninguém sabia quem era quem, foi libertação, orientação, agora vai ser identificação. A partir de agora, estão todos juntos, mas cada um com a sua identidade. É assim que eu vejo. A partir de agora, a responsabilidade vai ser tribal, vai ser por tribo, não vai ser mais o povo de Israel todo reunido. É tanto que eu vejo aqui como a semente que vai permitir que Josué chegue lá no Monte Ebal e o Monte Gerizim e divida as terras, porque as tribos chegaram ali já contadas, já identificadas, já tudo bonitinho. É assim que eu entendo esse Be'erhat. É tanto que ele coloca B em, essa é uma expressão que fica em uma situação especial. Se você for estudar à luz, eu não digo da gramática, mas do hebraico bíblico, você vai ver que esse B, com dagueche forte, ele tem uma razão de ser. É como se fosse assim, foi aqui, é um marco. B em divisão, em marca, aqui, a partir daqui é estabelecido um novo rumo na vida de vocês. É assim que eu entendo. Da mesma forma que na criação, depois do dia único, dia de Deus, começa a ser dividida as etapas da criação. Estava observando aqui, na tradução em Esperanto, quando a gente pega o Gênesis, ali no capítulo 1, no versículo 5, Zamenhof, que é o iniciador do Esperanto e foi quem traduziu a Bíblia do hebraico para o judeu, né? Judeu, ele coloca lá realmente dia 1, não coloca dia 1º, no primeiro dia ele coloca dia 1. Olha aí.
Mas quando chega aí nesse primeiro versículo de Números, aí ele escreve no primeiro dia, ele escreve primeiro, o Nua é primeiro, não é Uno é um, o Nua primeiro. E aí eu fui procurar no grego, na Septuaginta, o que é que ficou. E lá tem primeiro nas duas condições, que é prote, a palavra em grego, representar primeiro, prota ou prote, no caso, prote. Então, eles colocam lá, dia primeiro, tanto no Gênesis, quanto também nessa outra parte do livro de Números. Dia primeiro e dia primeiro nas duas posições. Mas o importante aí é a questão de ser um dia marcante. O dia primeiro do segundo mês do segundo ano. É porque ele não coloca, aqui ele não coloca ordem. Ele não diz nem Yom. A palavra dia não aparece aqui. Aparece só Be'errad, como se fosse assim. Neste marco, nesta situação, ou a partir do momento em que eles se reuniram na tenda da reunião, aconteceu uma coisa diferente. É um marco. Não se fala em dia aqui, não. Errado é Kodesh, né? Exato. Ele diz assim, nessa situação, no mês tal, tá certo? Então, ele coloca aqui no primeiro dia do segundo mês, mas aqui... Aí ele diz, ele traz, mas o Errad não tem primeiro dele. Chama a atenção. Interessante. Os outros têm. Aí, para quem está nos ouvindo, você vê como as traduções elas vão fazendo a gente perder o sentido original das palavras. Exatamente. E nós estamos tão acostumados com as traduções e com a sensação de que as traduções elas são fiéis aos originais, que muita da sabedoria vai se perdendo aí, porque as traduções vão quebrando essa capacidade de nós percebermos determinados pontos do texto, né? E é interessante que quando a gente chega nesse dia que Emmanuel tem o despertar da sua consciência na encarnação do senador Públio Lentulus, a gente poderia achar que o despertar da consciência vai trazer um horizonte fácil. Em longo prazo mas em curto prazo ele vai encontrar pedreira na vida dele, que vai ser encarnação atrás de reencarnação, com dificuldade ainda maior, vencendo a si próprio, encontrando as grandes dificuldades. Ou, se nós usarmos Paulo de Tarso, né, professor Elahá, a gente encontra ali, ele tem o seu encontro com o Cristo, ele vai para o deserto, exatamente como a gente está vendo aqui. Então, vamos supor, vamos dizer, parafrasear, ele subiu ao Monte Sinai, onde recebeu diretamente dos emissários do Cristo. Então, ele tem um encontro com o Cristo, recebe ali o toque, o dia, ele vive o dia, e ele vai para onde? Para o deserto. Passa lá 3 anos no deserto de Palmira. Quando ele sai de lá, aí vai ficar tudo fácil, porque ele já fez a introspecção. Aqui que vai começar a pedreira da vida dele. Lá no deserto, ele foi só engrossar o couro. Engrossar o couro. Ele vai encontrar em Damasco. Tanto que ele vai para Jerusalém, sofre aqueles reveses, vai para Tarso, sofre aquele desgosto com o pai, e aí ele encontra com Abigail que diz: mas por que estás abatido se o trabalho nem sequer começou? E quando eu li a primeira vez, eu pensei, nem começou? Como nem começou? Esse cara já fez tanta coisa. Nossa, o trabalho dele deve estar indo no fim já, porque ele já realizou tanta coisa. Eu não tinha a mínima noção do que tinha pela frente para ele fazer. É interessante que quando ele tem esse despertar, vai para o deserto, reflete, entendi o que eu tenho que fazer. Então ele retorna, ele vai encontrar tudo que ele mesmo causou com o seu livre-arbítrio. Ele vai encontrar Tzadok, vai encontrar o movimento que ele criou para perseguir os seguidores do caminho,
lá em Damasco, vai ter que fugir por um cesto, ou seja, ele está tomando a condição de vítima do que ele mesmo A criou. lei de causa e efeito o alcançou. Depois disso, ele, como você disse, ele vai lá para Jerusalém, aonde ele condenou Estevão, ele vai ser condenado, entre aspas. Ele vai ser condenado à desconfiança, porque quando ele chega, ninguém aceita. Ah, olha lá, Saulo chegou, vamos receber ele renovado. Não, vamos falar, será que esse rapaz aí não está só fingindo para a gente? Manda ele para a hospedaria, nem dinheiro ele tinha para estar na hospedaria. Então ele vai encontrar, vamos assim dizer, muito mais do que apenas o efeito de toda a balbúrdia, de toda a perseguição que ele criou. Mas ele vai ter que se humilhar de receber ainda o pagamento daqueles que ele perseguiu. Quando ele vai para Tarsus e ele encontra o pai dele, mais uma vez, ele está encontrando todo aquela energia que ele colocou na perseguição no caráter daquele que ele tanto amava. E ele não é acolhido da forma que gostaria pelo seu pai. Então, a estrada dele, o deserto dele, está só começando. Porque o que ele, como disse o professor, engrossou da sua pele, agora na sua jornada, ele vai encontrar pedrada, ele vai encontrar desprezo, ele vai encontrar tudo que ele mesmo fez. Esse deserto vai fazer ele refletir nessa lei de causa e efeito e tomar a posição do outro, vai fazer ele refletir sobre as reais mudanças que ele gostaria, que ele não gostaria, aliás, que ele despertou, mas como disse Jesus, te levarei onde não queiras ir. Ele vai para esse deserto, essa dificuldade, e só tem uma coisa que vai guiar ele, Emmanuel, Zaqueu, quem a gente quiser pegar, né, do Evangelho, quem a gente quiser trabalhar, a esperança, a fé, as estrelas para nos guiar. Então é interessante esse Yom Errad, né? Esse Yom ele marca, esse Yom Errad marca exatamente o primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Houve esse errado aí, tem essa marcação de quando eles deixaram o Egito. Então, a partir de hoje, agora nós precisamos, o que é que ele diz? Receber a soma de toda a congregação dos filhos de Israel por suas famílias ou por suas tribos. Agora sim, até agora vocês eram povo. A partir de agora vocês serão identificados por tribo e por quantidade. Comece com o representante, quer dizer, esse é o momento da prestação de contas por tudo que vocês receberam. Agora vai ser vocês têm que apresentar serviço de acordo com a tribo e com a quantidade, com a idade, etc, etc, etc. É o momento do censo para saber quem é quem nessa história toda. Até agora era um grupo que seguia Moisés, liberto do Egito, mas anonimamente. Ninguém sabia quem era quem. A única coisa que se conhece nessa história é lá do Gênesis, os 12 filhos de Jacó. Acabou. Só isso. Mas eles estavam lá no Egito. Então, agora aqui, nesse segundo dia do segundo mês do segundo ano da saída, vamos ver quem é quem na história. Porque a partir de agora, a questão daqui para frente tem esse marco B errado, nessa situação diferente, ímpar, marcante. Nós vamos apresentar para vocês identificações. É assim que eu vejo. E é legal isso, professor. Eu não vou nem entrar no censo, mas o censo seria como identificar cada um na sua posição, cada um como ele é. E a gente pode só fazer que aí semana que vem, daqui 15 dias, a gente explora, né, lá esse censo, mas se Deus quiser. Mas é interessante que a gente vai... Como é? Miserat Hashem. A gente pode falar em Mirtze Hashem, com a vontade de Deus. Para ganhar uma forcinha para continuar. Segundo a vontade dele, né? O ajuda, né? Porque esse Miserat é do verbo lá azor, que é ajudar, né? Com a ajuda de Deus. E
Então a gente vai identificar aquilo que dentro de nós, o que está em cada lugar. Aí depois que a gente identifica, a gente vai perceber, só fazendo um resumo, que a gente explora isso com um pouco mais de profundidade na próxima semana, para daqui 15 dias. A gente vai identificar e colocar cada um no seu lugar. A partir de colocar cada um no seu lugar, a gente vai caminhar dentro de um ceder, de uma ordem, pelo nosso deserto interior. Porque sem autoconhecimento, que é o senso, a gente não consegue caminhar no deserto interior. Agora ficou uma pergunta aqui, viu, Álvaro? Muito interessante, que me vem aqui à cabeça. Deus deu oportunidade a esse grupo de ser identificado, quem é quem no meio dessa história toda. E será que nós já estamos identificados nesse contexto? O que temos feito para fazer? A que tribo pertencemos? Né? A gente que é tão seguidor de Jesus, será que já estamos correspondentes a alguém que faz parte da tribo de Davi? A família de Davi? Né? De Judá, no caso de Judá, né? Que é a tribo a qual Davi pertencia. Queria destacar aqui um ponto. O que eu vou falar não é doutrina espírita, mas a gente refletir um pouco. Existe uma série de doutrinas espiritualistas que colocam o número 27 como sendo o número da perfeição. Não sei se vocês já ouviram essa fala de que o 27 é o número perfeito. Então, se a gente considerar que o ano hebraico tem 13 meses, e haviam se passado 2 anos, e era o primeiro dia do segundo mês, quantos meses se passaram? 27. 27. Perfeição. Quer dizer, um marco, né? Acaba no Berrat. Um marco. Então, você vive... o 27 é a perfeição. Então, existe, por exemplo, o pessoal do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento trabalha o 27 como um número perfeito. Isso é um número que conjuga o 9 com 3, e aí eles têm umas contas que fazem lá e chegam à conclusão de que esse é um número perfeito. Então, após 27 meses no deserto, você estava pronto para iniciar uma nova fase dentro do seu Uma nova deserto. fase dentro da sua vida, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa caminhada. Né? Porque é interessante porque é um encontro depois do recebimento da Torá, quando já tinha se harmonizado tudo. Né? Então, agora eles iriam partir exatamente para o chamado Vade Moshe, o Vade Moshe, o Vale de Moisés, por onde eles caminhariam agora até chegar, a passar por onde hoje é Jordânia, né? A montanha de Arão, onde Arão morre, todas aquelas questões que vão ali margeando a região dos Edomitas, dos Moabitas, e por aí vai, por aí afora. Que Moisés caminhou, o vale que ele caminhou é a leste do Aravá, ou a leste do Mar Morto, por onde hoje é o território da Jordânia. Então, era o momento do afunilamento, vamos dizer assim, de começar a ficar mais fácil até para Moisés chamar a atenção de quem quer que fosse, né? Porque agora já havia identificado, que a gente vai ver isso melhor da próxima vez. Mas diria, como ele diz assim, tu e Arão, convosco estará cada tribo um homem, o qual seja cabeça da casa de seus pais. Então, ele já começou, são os nomes dos homens que estarão convosco. Rúben, aí ele vai dizendo, e Simão,
E vai por aí afora. Judá, até que todo o grupo tenha sido identificado, porque a partir daí ele poderia saber quem era todo mundo pelos representantes. Queria puxar aqui uma questão, que é da sequência do texto, que comenta que, depois desse momento, eles vão iniciar a contabilização dos filhos de Israel. Uhum. E a contabilização é feita apenas dos homens. E essa contabilização é feita apenas daqueles que têm de 20 anos ou mais. 20, E daqueles que são capazes de ir para a guerra. Então, de certa maneira, eles já estão organizando o exército para o processo de entrada em Israel para o trabalho de reconquista da terra. A divisão aí é uma divisão de generalato, em que você vai dividir as forças de acordo com um comando, porque se você tem tribos, você tem hierarquias de comando, você tem muito mais facilidade de que uma pessoa da minha família dê a voz de comando para os que estão debaixo da minha jurisdição, do que eu falar com outro que é de outra tribo exatamente. Tem autoridade sobre ele. Então, nós vamos começar a organizar a nossa estrutura de combate a partir das tribos, tomando os homens. E aí, observando aqui no Esperanto, ele não é homem no sentido de ser humano, é homem no sentido de varão, é homem no sentido de macho, homem. Homem que pode guerrear, vamos dizer assim. Homem acima de 20 anos que possa guerrear, contabilizados cada um deles conforme sua tribo, para que haja uma organização para o trabalho de retomada da terra, que vai acontecer durante o livro de Números. Então, o livro começa com a primeira movimentação no sentido da organização militar desses homens, para que eles contabilizem quantos são, qual é a força militar que eles dispõem, aonde, em que tribo, em que lugar, sob o comando de quem essas tribos vão estar, para que depois eles iniciem o trabalho de ocupação, de descida para a terra, para os espias, para os combates que se seguirão. E depois, nos livros que vão se seguir, né, livro de Josué, livro de Reis, com os combates que vão acontecer, livro de Samuel, todos os combates nesse processo de ocupação ou de reocupação da terra de onde eles haviam partido do passado. E é legal, Elahá, que o censo não se pode contar as pessoas. Então, 1, 2, 3, a gente não conta pessoas para que não haja uma praga. Então, como que era feito? Cada um levava meio shekel. Meia moeda de shekel. E a live passada, 50 centavos. Eu falei que ia trazer uma moeda de 1 shekel, para que vissem, não um shekel do dinheiro atual de Israel, mas a medida da Torá dessa condição, que é 1 shekel, meio shekel seria metade dessa moeda aqui. Essa moeda, que é de prata, ela foi a moeda que o meu irmão mais velho comprou, porque os primogênitos são reservados a Deus, comprou a liberdade espiritual do meu sobrinho. Então, quando tem um judeu, um filho de um judeu, que o pai é judeu, a mãe é judia, o primeiro filho, então ele é o primogênito, ele está reservado ao templo, a gente comentou na última live. Ele pertence ao sacerdote, não pertence à família. Essa é a moeda, essa quantidade de prata de 1 shekel. Então, lá na metade do shekel, na metade a metade de 1 shekel é a metade dessa moeda. E é interessante que um completo só se faz na união de 2. Então, aqui a gente pode entender a fundamentação da família como base sempre
da Torá. Então, a união, duas metades formam um inteiro, todo. família. Formam um processo onde nós encontraremos aqui como parte necessária da redenção dentro da Torá e também dentro do cristianismo como um todo. E é interessante aqui também a gente olhar que esse censo ele vai trazer 603.550 homens. Álvaro, antes de você passar para a parte específica aí, eu tinha visto uma vez uma moeda de meio shekel e ela tem um buraco, ela tinha um buraco no meio. Antiga, sim. É vazada, que era para o cara poder botar no pescoço, né? Então você passa o cordão, não tem carteira, não tem cheque, então você passa o cordão, junta as moedinhas, se amarra, anda com elas penduradas ou no pescoço, ou amarrado onde você quiser, né? Mas é mais fácil você ter uma moeda furada para você carregar do que ter que ter uma bolsa. Não, mas é que esse aqui, ó, não é a moeda. Essa não é uma moeda, né? Da época, é só a quantidade de prata presente nela. Sim, sim. Mas Aí é um ciclo, é? É um ciclo ou 2 ciclos de prata? é um shekel, né? Então é um ciclo, né? Um ciclo, exatamente. Então é só a quantidade, não é que a moeda é da época. Então isso foi comprado, né? Para que fosse dado. Então ela mesma é representativa, porque hoje o que é importante é o valor da prata, né? Que deveria ser dado a um cohen. Até eu já comentei isso. Quando aconteceu a cerimônia, o rabino pediu para filmar, porque é muito difícil, né? Você encontrar um judeu com uma judia, o primeiro filho, tudo assim dentro dos conformes, sabe? Então ele pediu para filmar na época, para usar em estudo. Então essa moeda depois eu tenho que devolver, guardar lá, porque é muito importante. É interessante aí, porque Lucas diz que essa cerimônia chama Pidyon Raben, né? Pidyon Raben, que é o resgate do primogênito. E que Maria, como era muito pobre, ela não tinha esse ciclo de prata aí que você está apresentando. Ela aprisionou um casal de pombos no templo e deu como resgate de Jesus, porque Jesus era judeu, era primogênito. Ele não só fez o Pidyon Raben, né, aos 45 dias, como também fez a Brit Milá no 7º dia de nascimento. Ele se submeteu. E aí, assim, essa é a prova de que José ele não era um carpinteiro dono de uma franquia de marcenarias. Ele não era dono de uma franquia. Ele era marceneiro sozinho, porque ele era pobre. E na hora de pagar o resgate do filho, ele pagou com 2 pombinhas. Então, se pagou com 2 pombinhas é porque ele era realmente um homem desprovido de recursos. Senão, o valor do resgate do primogênito seria mais elevado. Só estou mostrando antes que apague, que está acabando. São as velas de Hanukkah. A festa, exatamente. Parabéns. No terceiro dia da festa de Hanukkah. Por isso que acho que a Ju escreveu Boas Festas e não Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Porque é mais... mais largo, né? Mais amplo. Olha, eu acho, Álvaro, professor, que a gente poderia comentar um pouquinho sobre, rapidamente, sobre Hanukkah, porque muitas pessoas não conhecem a festa, o milagre de Hanukkah, toda essa questão aí, porque a gente sabe muito da ocupação dos babilônios, ocupação dos egípcios, dos romanos, mas esse específico processo da ocupação feita por Antíoco e toda essa coisa dos Ptolomeus, ela fica menos conhecida exatamente por conta do livro de Macabeus não está dentro dos livros canônicos, né? Não está nos canônicos do Tanar. E aí essa história, acho que ela passa um pouco despercebida,
E acho que seria interessante, de repente, a gente falar para eles sobre isso, né? Tem um Cevivon, mãe, aqui? Vou ver se tiver, minha mãe vai pegar. Mas a história conta, o professor pode contar um pouco, o Elahá pode contar, Antíoco Epífanes IV, ele, logo depois da gente ver o Império de Alexandre o Grande se dividindo, cortado pelo Império do Ciro, o Persa, então a gente percebe essa divisão, e Antíoco Epífanes, ele era Epifania, até esse nome vem da loucura causada pela ferocidade que ele passava por onde ele ia conquistando. Ele conquistou muito rapidamente ali a terra de Israel. E quando ele conquista, ele faz aquela... A gente já até comentou muitas vezes, porque é muito importante esse contexto dentro do Evangelho. Ele entra no templo de Jerusalém, coloca uma estátua de Zeus, profana, né? Não, ele proíbe, manda com que as pessoas estejam proibidas de estudar a Torá. E aí eu pedi para minha mãe ver se ela tem aqui um dreidel em Yiddish, ou um sevivon em hebraico, que é um peãozinho, assim. Isso. Ele tem 4 letras, e as crianças ficavam rodando ele, e as patrulhas da Síria, né, de Antíoco Epífanes, elas viam eles jogando e achavam que eles estavam brincando, mas eles estavam estudando Torá. Então, ali nasce aquela fé apocalíptica, aliás, não nasce, mas ela fica muito robusta dentro do povo de Israel, porque a fé apocalíptica a gente percebe na história de Abraão, a gente percebe isso lá desde o princípio. Mas o povo de Israel passa a viver com a condição de que se sacrificaria, até mesmo se fosse necessário, para que não fossem perdidos os preceitos da religião, os preceitos, não é da religião externa, mas da religiosidade interna. Aí também vai nascer um movimento, que é o movimento dos Macabeus. E Judas Macabeu. Por que é que tem ali? São 8 mais 1. Então, o lá da esquerda é o Shamash. Ele é a vela que acende a luz que acende as outras. Primeiro dia se acende uma vela, segundo 2, terceiro 3. E você acende todas com o Shamash, todas com aquela. Primeiro ponto é que ninguém divide a sua luz. Quando alguém divide a sua luz, ele multiplica ela, porque ela passa a brilhar novamente. Então, o Elahá, o professor Celestino, nunca vão se apagar por transmitirem a luz. Eles vão sempre multiplicar essa luz, porque a luz que caminha com ele passa agora a caminhar comigo, passa a caminhar com eles, com quem está nos ouvindo. Só um instantinho. Teve um salto aí na história. Queria ouvir do professor. O que aconteceu, professora? Houve todo um processo de opressão por parte do dominante na região de Israel. Antíoco era profundamente cruel com o povo hebreu, com o povo judeu, na verdade, nesse período. Isso aí nós estamos falando ano de 166 é quando chega o ponto final dessa história. Mas vocês estão ali um pouquinho antes de 166, e aí ele começa a fazer um conjunto de perseguições, e essas perseguições vão chegar a um ponto em que ele avança para cima do Templo de Jerusalém, que vai dar origem a essas velas. O que aconteceu, professor? Aconteceu que na reconquista de Jerusalém, resumidamente, era festa de Hanukkah, eles foram acender as velas e descobriram que o azeite que tinha só daria para um dia. E ele acendeu essa vela com esse azeite, e ela durou os 9 dias da festa sem acabar o azeite. É considerado o milagre de Hanukkah. Né? Os sacerdotes ficaram presos no templo sem azeite. E o azeite, para ser purificado, ele precisa de 8 dias para ser purificado. Então,
em boa matemática, se eu tenho azeite para um dia e tenho que purificar o azeite em 8, é lógico que a luz do templo vai apagar. A luz do templo vai apagar. A luz do templo iria apagar. Pagar. A luz do templo de Jerusalém iria apagar. Então, os sacerdotes presos no templo, o que eles iam fazer? O que tinha para fazer era o que tinha para fazer. O que é? Acende e deixa. A hora que acabar, acabou. Então, eles já estavam com aquela convicção de que o azeite não iria dar para todos os dias. Usou todos os dias da festa. Aí eles acenderam, ele durou um dia todinho. Veio o segundo dia, o azeite que era para um dia durou o segundo. Aí durou o terceiro. Durou o quarto, durou o quinto, durou o terceiro. Durou os 8 dias, o azeite ficou purificado e tubuf. Eles conseguiram. Isso foi importantíssimo para a retomada da fé e a certeza de que o Deus de Israel estava realmente desejoso de que isso tudo se fizesse, né? Então, aí, é isso. Cadê o Hanukkah? Mostra lá, Álvaro. O dreidel, esse é o brinquedinho que as crianças jogavam. Ele é um peão. Então, ele cai Aqui tem uma letra em hebraico, tá vendo? Nun, Shima. Gimel. Nun. Aqui, ó. É que tá ruim de enxergar, né? Não tá confundindo, porque a cor só consigo ver o Shima. Esse é o rei. Então, as crianças ficavam brincando. Eu tenho uma outra. Geralmente ele é de madeira, com a letra em cor branca. Aí realça bem. Essa tá com um chamash no meio, tá? Que é para imitar uma menorá. Mas geralmente ele é aqui no canto. O chamash, que é essa luz principal. É a luz principal que acende as outras, né? Que multiplica. Então chama-se a festa das luzes. Cada dia eu vou acendendo uma vela. Isso, você acende a primeira, faz a bênção, acender, bendito seja o teu eterno teu, que nos ordenaste, lechadlik ner Hanukkah. Acender as velas do Hanukkah. Exatamente. E aí você acende da direita para a esquerda. Então, primeiro dia, uma vela. Segundo, com o chamash, você acende a primeira e a segunda. Terceiro, primeira, segunda, terceira, quarta. E assim até o 8º dia da festa. Essa daqui... Isso para relembrar que no ano de 166, o óleo que duraria um dia durou 8, e, portanto, nunca esqueceremos. O milagre da Hanukkah. Minha mãe falou que essa aqui vem certinho, as 44 unidades. Para acender os 8 chamash, primeiro dia, depois o primeiro dia 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7, depois 8. E é 1 hora. Isso daqui é claro que essas são velas, né? Só para a gente se lembrar. Como o Elahá contou, o professor contou, eram acesas não com parafina, né? Mas era um azeite mesmo. Um azeite purificado. Era o próprio azeite. E os 8 dias era o tempo de produção do novo azeite. Demorava esse tempo para fazer. Então, por isso, foi o milagre foi que ele se multiplicou, né? A vela não se apagou. Permaneceu acesa durante 8 dias. Vamos orar? Somos nós, Senhor, os teus filhos, que reunidos em torno do teu nome, buscamos a tua presença nas nossas vidas. Deita, Senhor, sobre os nossos corações a tua presença divina, para que nos sintamos preenchidos pela glória do teu amor sobre as nossas vidas. Deixa que sintamos em plenitude que não nos encontramos sozinhos. Que os desafios enfrentados do ano que finda
e os desafios que nos aguardam no ano que se aproxima estarão banhados pela tua presença divina, a acompanhar-nos nos dias que se aproximam, que estarão fortalecidos a partir dos estudos que permitiste a todos nós que realizássemos, a fim de que sentíssemos o poder do teu amor, da tua solicitude e da tua infinita sabedoria derramada nos textos antigos, que a partir das nossas reflexões vão sendo decifrados à luz da doutrina espírita. Nós assim te agradecemos as oportunidades de esclarecimento que tu nos ofereceste. E te rogamos que saibamos, Senhor, lançar mão de todo esse manancial extraordinário para que as nossas vidas, iluminadas por um propósito diferente no sentido das nossas próprias existências, possa refletir entre os homens a grandeza de tudo aquilo que nos deste a conta de conhecer. Curvados assim diante da tua majestosa presença, nós te rendemos graças e te pedimos que abençoes as nossas vidas, iluminando os nossos melhores propósitos e derramando as tuas bênçãos também sobre o nosso Brasil, abençoando o futuro desta nação, que tem uma promessa grandiosa sobre ela. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros lidadores do teu amor nos dias que se aproximam, para que tudo aquilo que já sabemos corporifique-se em paz, em harmonia e bênçãos para este lugar extraordinário que tu nos ofereceste para esta encarnação. Fica assim conosco, Senhor. Abençoa os nossos melhores propósitos e guarda-nos na tua paz e na tua bênção infinita. Muito obrigado por tudo, Senhor.